Quem disse que você precisa ser alguém? Você não percebeu quando começou. Ninguém te chamou de lado para explicar. Mas de repente, a ideia estava plantada. Você precisava ser alguém. Alguém importante. Alguém admirado. Alguém que valesse a pena ser lembrado. E como uma sombra silenciosa, essa cobrança foi crescendo dentro de você, dia após dia, como se fosse parte natural da vida. Não importava o que você sentia. Importava o que seria. A infância, que deveria ser o espaço do ser, virou o campo de batalha do tornar-se. E aos poucos, o que você era começou a desaparecer sob o peso do que você deveria ser. Kierkegaard escreveu que o maior desespero do ser humano é não querer ser quem é. Viver como uma máscara. Sorrir para o que machuca. Conquistar o que não preenche. Obedecer a um roteiro invisível, escrito por vozes que nem sempre entenderam a própria dor. Você cresceu assim, acreditando que precisava vencer, provar, construir. Mas nunca parou para perguntar: provar o quê? Para quem? A que preço? Essa é a armadilha silenciosa que captura tantos. A de acreditar que existe um eu a ser encontrado, uma linha de chegada onde, enfim, será permitido descansar. Mas talvez o maior peso que você carrega não seja o da sua história real, mas o da expectativa que nunca foi sua. No silêncio das noites em que ninguém cobra, no intervalo entre uma exigência e outra, talvez você tenha sentido uma pequena, sufocada suspeita de que ser ninguém, sem títulos, sem fardos, sem aplausos, talvez seja a forma mais pura de existir. E se você pudesse apenas ser, sem precisar ser alguém, disseram que encontrar a si mesmo era um dever, que havia um eu verdadeiro esperando como um prêmio no fim da estrada, que bastava trabalhar duro, acreditar, resistir, e um dia você se encontraria. Mas Kierkegaard enxergava outra coisa. Ele sabia que a busca pelo eu ideal pode ser o caminho mais rápido para o desespero. Porque não existe um você perfeito esperando para ser descoberto. Só existe o que você constrói, entre dúvidas, falhas, quedas e reinvenções. Quando você se força a ser algo definido, fechado, acabado, você se afasta do que é mais vivo em si, o movimento, a possibilidade, a incerteza. A exigência de se encontrar se torna, na prática, uma corrida infinita atrás de uma miragem. Você nunca é bom o bastante. Nunca sente que chegou. Nunca sente que está completo. Cada conquista traz uma nova exigência. Cada passo adiante revela uma nova falta. E o que deveria ser liberdade vira prisão. O que deveria ser crescimento vira culpa. Kierkegaard chamou isso de o desespero de querer ser o que não se é. Um desespero silencioso, que não grita nas ruas, mas pesa dentro do peito. Você tenta ser forte, mas se sente vazio. Tenta ser sábio, mas se sente perdido. Tenta ser feliz, mas se sente cansado. E muitas vezes nem sabe por quê. Talvez porque a maior mentira que te contaram foi que você precisava se encontrar, quando, na verdade, você só precisava se permitir existir, em transformação, em dúvida, em processo, sem aplausos, sem certezas, sem a obrigação de ser alguém. Você já parou para se perguntar: e se não houver um propósito esperando por você? E se tudo o que disseram sobre encontrar seu caminho for apenas mais uma história para dar sentido ao medo que ninguém quer encarar? Kierkegaard não falava de trilhas iluminadas nem de destinos certos. Ele falava do vazio, do silêncio que se abre quando você percebe que ninguém pode te dizer o que ser. O propósito, dizem, é o prêmio de quem busca direito. Mas e se buscar não for garantia de encontrar? E se o verdadeiro erro for acreditar que existe algo pronto, esperando seu encaixe perfeito? Eles vendem a ideia de que existe um mapa, mas o que existe, na verdade, é terra desconhecida. E a cada passo, você é forçado a inventar o chão que pisa. Propósito não é algo que vem de fora, não é um manual entregue ao nascer.
é algo que precisa ser criado, com hesitação, com quedas, com silêncio. Você já pensou que talvez o seu maior valor esteja em seguir caminhando mesmo sem ter uma placa apontando o caminho? Que talvez o erro não seja não saber, mas fingir saber só para caber nas expectativas? A vida real é feita de perguntas que nunca se fecham, de caminhos que mudam de direção sem aviso, de destinos que nunca são exatamente como você imaginou. Quem prometeu uma estrada segura não entendeu o que é existir. Kierkegaard sabia. Viver é apostar no invisível. É construir sentido num mundo que não garante nada. Então pergunte a si mesmo, com coragem brutal: e se não existir um grande propósito? E se o seu único chamado for simplesmente ser, mesmo sem mapa, mesmo sem certezas, mesmo sem aplausos, só ser, como quem respira, como quem resiste, como quem, mesmo na escuridão, se recusa a se apagar? O que acontece quando ninguém mais te diz o que fazer? Quando não há mais metas prontas nem rótulos confortáveis? Quando finalmente a escolha é sua, e só sua? Chamam isso de liberdade. Mas por que então ela pesa tanto nos ombros? Kierkegaard sabia que a liberdade não é aquela imagem leve que vendem nos cartazes. Não é sorriso no rosto, nem caminhos floridos. A verdadeira liberdade dói, porque obriga você a encarar o próprio abismo. É mais fácil obedecer do que decidir. É mais fácil pertencer do que construir-se. Você já percebeu como o silêncio é insuportável para quem sempre teve uma direção imposta? Como a vastidão da escolha pode paralisar quem só aprendeu a seguir ordens? Livre, você descobre que ninguém virá te salvar. Que não existe roteiro, nem garantia de que suas escolhas darão certo. E que, no fundo, toda decisão é uma aposta solitária, contra o medo, contra a dúvida, contra a própria vontade de voltar atrás. É fácil sonhar com a liberdade quando se está preso. Difícil é suportá-la quando a porta finalmente se abre. Kierkegaard chamava isso de angústia, o sentimento de estar suspenso entre o que foi e o que ainda não é, sem chão para apoiar os pés. Você já sentiu isso? Essa vertigem ao perceber que nada e ninguém pode te dizer quem você deve ser? Talvez a liberdade verdadeira seja isso. Não um prêmio, mas um fardo. Não uma paz automática, mas uma travessia incerta. Não um direito, mas uma responsabilidade que poucos têm coragem de aceitar. E ainda assim, é nesse espaço sem garantias que a existência real acontece. Não onde é seguro, não onde é fácil, mas onde você, finalmente, se torna capaz de escolher, mesmo que o mundo inteiro prefira que você apenas obedeça. Quando foi que o silêncio se tornou tão insuportável? Quando foi que o valor de uma vida passou a ser medido pelo barulho que ela faz? Vivemos cercados por ruídos, de opiniões, de conquistas, de imagens. Mas Kierkegaard enxergava algo diferente. O verdadeiro eu nasce no silêncio. Nas horas em que ninguém aplaude, ninguém observa, ninguém valida. Você já se perguntou por que tanto medo do silêncio? Por que tanta urgência em se explicar, se justificar, se mostrar? É mais fácil ser aceito repetindo o que esperam. É mais fácil ser ouvido gritando o que o mundo quer escutar. Difícil é existir no espaço vazio onde não há eco. Só você e o que resta de verdadeiro. O silêncio é desconfortável porque revela aquilo que a correria tenta esconder: a dúvida, a fragilidade, a solidão de ser sem máscaras. O silêncio não é ausência, é resistência. Resistência contra a pressa de se definir, resistência contra a expectativa de se moldar, resistência contra a tentação de desistir de si mesmo para caber no que é mais fácil. E talvez a maior revolta que você possa fazer não seja gritar, seja permanecer silencioso diante da necessidade de se provar. Você já tentou ficar em silêncio quando todos exigiam palavras? Já tentou apenas existir, sem anunciar nada, sem justificar nada, sem se dobrar ao olhar do outro? O silêncio, para Kierkegaard, era mais do que ausência de som.
Era a coragem de ser inteiro em um mundo que só entende pedaços. Talvez seja no silêncio e só nele que você descubra. Você não precisa explicar sua existência. Não precisa convencer ninguém. Não precisa preencher expectativas que não foram feitas para você. Basta estar. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém compreenda. Basta ser. No meio daquilo que ainda não tem nome. Você já sentiu a culpa que vem quando escolhe ser diferente? Quando deixa de atender às expectativas silenciosas que moldaram quem você deveria ser? A dor de desagradar não grita como um confronto aberto. Ela sussurra. Aparece nos olhares de reprovação, nas palavras ditas com pesar, nos silêncios que pesam mais do que acusações. Desde cedo, você aprendeu que viver era também agradar. Que felicidade era caminhar pelo roteiro que escreveram para você, mesmo que os sapatos apertassem, mesmo que o caminho não tivesse nada a ver com seus próprios passos. Kierkegaard entendia essa dor como poucos. Ele sabia que viver autenticamente exige coragem para decepcionar, coragem para ouvir que você mudou, que não é mais o mesmo, que desperdiçou seu potencial. Mas, potencial para quê? Para se encaixar em planos que não eram seus? Para manter vivo o sonho dos outros, mesmo que o seu morresse no processo? Você já se perguntou quantas partes suas foram sacrificadas em nome da aprovação? Quantas vezes silenciou desejos legítimos para continuar sendo o filho perfeito, o amigo confiável, o profissional exemplar? Viver para agradar é construir uma casa dentro da expectativa dos outros e esquecer onde guardou a chave da própria porta. Kierkegaard dizia que ser verdadeiro consigo mesmo pode significar parecer errado para quase todo mundo, e não há garantia de que, ao escolher a si, você será compreendido. Pelo contrário, a solidão pode se tornar mais aguda, os vínculos antigos podem enfraquecer, as vozes que antes te aplaudiam podem se calar. Mas existe uma liberdade que nasce só depois da dor. Quando você percebe que não deve nada a ninguém, exceto a própria existência. E talvez desagradar não seja um erro. Seja o primeiro passo para deixar de trair a si mesmo. Você está disposto a carregar esse peso? Ou vai continuar vestindo trajes que nunca couberam direito em você? Quem foi que disse que você precisava se definir? Quem foi que plantou a ideia de que um ser humano deveria caber em palavras pequenas? Introvertido, ansioso, forte, sensível, bem-sucedido, fracassado. Rótulos parecem oferecer segurança. Parece mais fácil viver quando você pode se apresentar em uma palavra, em uma frase pronta. Mas Kierkegaard via nisso uma armadilha, uma gaiola dourada onde, para existir, você precisa se limitar. Você já percebeu como a identidade que constrói para se proteger pode, silenciosamente, se transformar em prisão? Como aquilo que um dia serviu para se explicar, agora te impede de mudar? O problema dos rótulos é que eles fixam o que é, por natureza, movimento. Congelam o que é vivo. Exigem coerência onde só existe transformação. Você já tentou agir diferente e ouviu que não combina com você? Já se sentiu preso a uma versão antiga só porque o mundo se acostumou com ela? A sociedade adora rótulos porque eles facilitam o controle. É mais simples lidar com alguém que tem nome, categoria, diagnóstico. Mas e se você não fosse nada disso? E se no fundo você fosse mais vasto do que qualquer definição pode conter? Kierkegaard sabia: o eu é relação, é tensão, é construção contínua entre o que fomos, o que somos, o que desejamos ser. Quando você se prende a uma identidade fixa, você se trai. Trai a possibilidade de mudar, trai a chance de crescer, trai a liberdade de se desconhecer e se reinventar. A pergunta não é quem você é. A pergunta real é quem você está se permitindo ser agora. Você está pronto para quebrar a própria gaiola? Para abandonar até mesmo as palavras que já usou para se explicar? Ou vai continuar carregando um nome, quando poderia estar vivendo uma existência? Quantas vezes você já achou que estava perdido?
só porque não sabia para onde ir? Quantas vezes confundiu o vazio de um momento com o fracasso de uma vida inteira? O mundo moderno trata a dúvida como doença, a incerteza como sinal de fraqueza, o silêncio como defeito a ser corrigido. Mas Kierkegaard via exatamente o contrário. A dúvida é o sinal de que a alma ainda está viva. O vazio é a respiração necessária entre uma escolha e outra. O silêncio é o espaço onde o eu verdadeiro começa a se formar. Você já pensou que talvez não esteja perdido? Que talvez esteja apenas sendo humano? A estrada segura, as respostas prontas, os manuais de felicidade, tudo isso é mais confortável, mas também é o que nos adormece. É no desconforto que a vida pulsa mais forte. Você já percebeu que os momentos mais vivos da sua existência não foram aqueles em que tudo estava claro, mas justamente aqueles em que tudo era arriscado, incerto, aberto? Kierkegaard chamava esse estado de agonia fértil, uma fase de dor e hesitação, mas também de criação, de possibilidade, de fé autêntica. Você não é um projeto que falhou. Não é um destino que se perdeu no caminho. Você é processo. É travessia. É alguém aprendendo a existir num mundo que insiste em pedir definições. Aceitar isso não é se conformar. É começar, enfim, a respirar com mais verdade. Talvez a sensação de estar perdido seja apenas o eco do espaço que se abriu dentro de você. Espaço para crescer, para mudar, para escolher sem precisar de garantias. Você tem coragem de ficar nesse vazio sem correr para preenchê-lo? Tem coragem de existir mesmo sem saber aonde vai dar? Talvez ser livre seja aceitar não saber e, mesmo assim, continuar. Quando foi que a sua vida deixou de ser sua e passou a ser medida pela vida dos outros? Quando foi que o olhar do outro se tornou espelho e depois prisão? Comparar-se parece tão natural que quase não percebemos o veneno que se instala. Mas Kierkegaard via na comparação uma das raízes mais profundas do desespero humano. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de que, mesmo fazendo o seu melhor, sempre falta algo. Porque alguém, em algum lugar, parece fazer mais. Vivemos cercados de imagens fabricadas, conquistas perfeitas, corpos perfeitos, vidas sem falhas. Mas ninguém mostra a solidão nos bastidores. Ninguém mostra o medo escondido sob as vitórias. A comparação é injusta porque é falsa. Você não vê o caminho inteiro do outro. Só o retrato escolhido, editado, polido para brilhar. E mesmo assim você se julga por não ser igual. Kierkegaard entendia que a comparação destrói a singularidade. Ao medir-se pelo padrão de outro, você abandona o que é mais raro em si, a possibilidade de ser diferente. Você já pensou em quantos sonhos abandonou porque pareciam pequenos demais? Quantas alegrias deixou de viver porque alguém conseguiu algo maior? E se o que importa não é ser melhor, mas ser autêntico? E se a grandeza da sua vida não puder ser medida em vitórias, mas em coragem silenciosa? Você não precisa correr uma corrida que não é sua. Não precisa provar seu valor seguindo o mapa de outro. Talvez viver de verdade seja ter a coragem de andar em silêncio, mesmo enquanto o mundo inteiro aplaude quem corre em círculos. Kierkegaard sabia: o eu que se compara é o eu que se perde. O eu que se aceita é o único que pode, um dia, encontrar paz. Você está pronto para deixar os olhos dos outros para trás? Para seguir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém entenda? Você já pensou na liberdade que existe em simplesmente não ser? Não ser o que esperavam, não ser o que você planejou, não ser o que o mundo entende. Vivemos cercados por exigências de identidade, status, reconhecimento. O verdadeiro eu não é aquele que conquista todos os nomes, é aquele que tem coragem de viver sem precisar de nenhum. Não ser alguém no sentido comum pode parecer fracasso para quem mede a vida por conquistas visíveis. Mas, para quem compreende a angústia de existir, é libertação.
Porque enquanto você corre atrás de ser alguém importante, alguém admirado, alguém lembrado, você se afasta de si mesmo. Você se torna personagem de um teatro que nem sempre entende o papel que te foi dado. Você já sentiu essa fadiga? Esse cansaço de representar, de explicar, de manter de pé uma imagem que já não te abriga? Kierkegaard dizia que o eu verdadeiro nasce no momento em que você desiste de agradar. Quando entende que não precisa de aplausos, não precisa de títulos, não precisa ser lembrado para ter existido de verdade. O ato mais corajoso talvez não seja construir uma grande história para que o mundo aplauda. Talvez seja atravessar a vida de cabeça erguida, sabendo que ninguém precisa entender. Sabendo que o valor da sua existência não está nas vitrines, mas no silêncio onde você decidiu ser. Você está disposto a ser ninguém, para, enfim, ser você? Está disposto a existir sem tradução fácil, sem máscaras que tranquilizam os outros? Não ser alguém pode soar como perda para muitos, mas para quem carrega o peso da consciência, é a única forma de viver sem se trair. O que sobra quando você desiste de provar algo? O que nasce quando você abandona o desejo de ser visto? Talvez nasça, pela primeira vez, a possibilidade real de liberdade. Você está disposto a ser ninguém, para, enfim, ser você? Está disposto a existir sem tradução fácil, sem máscaras que tranquilizam os outros? Não ser alguém pode soar como perda para muitos, mas para quem carrega o peso da consciência, é a única forma de viver sem se trair. O que sobra quando você desiste de provar algo? O que nasce quando você abandona o desejo de ser visto? Talvez nasça, pela primeira vez, a possibilidade real de liberdade. Se você gosta de vídeos como este, que cutucam o que está escondido, que confrontam ideias que todo mundo repete sem pensar, se inscreva no canal Volição. Aqui, a gente reflete no silêncio. Curta o vídeo e compartilha com quem carrega esse peso de ter que ser alguém.